Meus irmãos, vamos abrir a escritura na carta de Paulo escrita a Tito. Carta de Paulo escrito a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Todos acharam, amém? Vamos primeiramente fazer essa leitura integral do capítulo. Vejamos o que Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diga essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, quem somos nós, ó Deus, para manejarmos a Tua palavra, Senhor? Quem somos nós tão frágeis e limitados diante da Tua presença, Senhor? Mas é justamente, ó Deus, por nossa fragilidade, ó Deus, e fraqueza, que buscamos a Ti, que buscamos alguma orientação da Tua palavra para que nós possamos viver de uma forma diferente, Senhor. Ó Deus, o nosso coração deseja, ó Deus, encontrar na Tua palavra um recado para as nossas vidas. E que saiamos, ó Deus, desse lugar alimentados pelo Senhor. Porque, ó Deus, sem o Senhor nós não conseguimos fazer absolutamente nada. É assim que nós choramos, ó Deus, e Te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para que a gente possa entender o que Paulo está fazendo aqui, primeiro eu preciso dizer a você quem era Tito. Tito, ele foi um dos grandes colaboradores de Paulo em suas missões. Tito não era hebreu, Tito era grego. E era costume de Paulo, em todas as cidades que Paulo passava, ele passava algum tempo evangelizando, formava uma igreja e sempre deixava alguém de sua confiança. E Tito era esta pessoa. Tito era tão preparado quanto Timóteo. Quem lembra das últimas quintas-feiras, no início do ano que nós estivemos juntos, nós descrevemos o primeiro capítulo da primeira carta a Timóteo. E vimos que Timóteo ele tinha uma grande missão a cumprir na cidade de Éfeso. Porque estava havendo um grande problema na cidade de Éfeso. O problema da falsa doutrina, o problema do falso ensino, o problema dos falsos mestres. E não era diferente aqui onde Tito estava. Tito estava em uma das ilhas que compunham a Grécia, a ilha de Creta. E ele estava responsável de supervisionar as igrejas cristãs que estavam na cidade de Creta. Nesse texto em especial, no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, nós podemos encontrar basicamente 3 momentos nessa carta.
Esses momentos que não se confundem em uma divisão simétrica dos versículos, mas podemos encontrar basicamente 3 momentos aqui. O momento em que Paulo se dirige diretamente a Tito, no que diz respeito a ele preservar a sã doutrina. Um segundo momento em que Paulo ele dirige um recado aos variados grupos que compunham a igreja de Creta. E um terceiro momento, Paulo ele vai dizer a razão dele falar de tamanhas considerações e recomendações a esses grupos. Primeiramente, vejamos o que é que Paulo ele começa dizendo no versículo 1. Ele diz assim a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aos irmãos é que Tito tem uma missão, é de preservar a sã doutrina. Uma sã orientação. Ele diz o seguinte: fala aquilo que convém à sã doutrina, aquilo que você aprendeu, aquilo que está fundamentado nas Escrituras, você não pode fugir delas. Interessante porque Paulo ele começa dizendo assim: tu, Tito, porém. Paulo, quando ele usa esse porém, ele está falando e está fazendo referência a um grupo que estava trazendo um tamanho problema para a igreja. Eram os falsos mestres. Veja, por exemplo, o que é que está acontecendo na igreja de Creta, se você voltar para o capítulo 1, a partir do versículo 10. Olha qual é o grande problema. Acompanhe comigo a leitura. Paulo diz assim, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Paulo ele está reconhecendo que havia gente na igreja que estava insubordinada à palavra de Deus, insubordinada à sã doutrina, e mais do que isso, eram pessoas que disseminavam isso dentro da igreja, porque ele diz que esses insubordinados eram pauradores frívolos. Em outras palavras, eram tagarelas na igreja. Eram pessoas que falavam à torta e à direita, sem nenhum respeito a Deus, sem nenhum respeito à sã doutrina. E mais do que isso, eles estavam pregando falsidades na igreja. Ele fala no final do versículo 10, Paulo diz que eles são pauradores frívolos e enganadores. E veja que Paulo ele diz que é necessário essas pessoas ficarem silenciadas na igreja. No versículo 11 ele diz: é preciso fazê-los calar. É preciso calar a falsa doutrina dentro da igreja. É preciso calar o falso ensino na igreja. Porque isso corrompe, isso corrói a igreja, isso corrói a unidade da igreja, isso corrói a comunhão da igreja, corrói aquilo que nós temos em comum. É interessante porque essas pessoas que estavam dentro da igreja de Creta, ensinando falsas doutrinas, estavam fazendo isso por puro desejo de lucro. É o que diz o versículo 11, lá no final, quando ele diz assim, olha, eles fazem isso por torpe ganância. E é interessante, porque veja só, essa ação desses falsos mestres não se restringiam somente ao espaço eclesiástico. Eles saíam de casa em casa disseminando falsos ensinos. Veja o que diz o versículo 11, ainda no início, ele diz assim, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Olha que coisa interessante, esses homens não têm compromisso com a verdade, esses homens são insubordinados à palavra, esses homens corrompem a igreja. Interessante, porque o ensino desses falsos mestres pareciam muito com o ensino dos falsos mestres lá em Éfeso, que Paulo já tinha alertado a Timóteo em suas cartas. Veja o que é que diz o versículo 14, quando ele diz assim, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. É interessante porque esses falsos mestres se caracterizavam por 2 coisas. Primeiro, esses falsos mestres se detinham em assuntos de completa irrelevância para a igreja. Ao invés desses homens que estavam numa posição de liderança na igreja, edificarem a igreja com uma sã doutrina, eles perdiam um tempo se dedicando a assuntos completamente irrelevantes. Essas fábulas judaicas eram nada mais do que histórias contadas sobre os personagens do Antigo Testamento. Eu fico imaginando, por exemplo, um desses falsos mestres chegando no domingo de noite na igreja, abrindo o livro de Gênesis. Vamos abrir, irmãos, no livro de Gênesis, e vamos ver aqui a genealogia de Adão, e ele falar sobre um sujeito chamado Metusalém.
E ele passa horas e horas falando sobre Metusalém. Histórias fabulosas, mitológicas e nem incríveis de verdade. E no fim das contas, depois de uma grande palestra de 1 hora sobre a vida irrelevante de Metusalém, a igreja sai completamente desedificada. Mas ficam completamente abestalhadas com o grau de oralidade, de retórica desses homens. Paulo diz, é preciso fazer eles calarem, porque ao invés da igreja se edificar com a verdade, ela se perde com assuntos completamente irrelevantes para o seu crescimento. Interessante, porque esses falsos mestres também se caracterizavam por outra coisa. Além deles se dedicarem tempos para assuntos completamente irrelevantes, eles ainda eram legalistas. Porque veja o que é que diz o versículo 14. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Esses homens queriam inserir no contexto da igreja de Creta costumes que vinham da lei cerimonial judaica. Eles queriam que o povo de Creta, que não eram naturalmente gregos, eles queriam que eles se circuncidassem. Esses falsos mestres queriam, por exemplo, comemorar as festividades do povo de Israel. Para esses homens, era inadmissível um cristão não comemorar a festa dos tabernáculos, né? Comemorar a Páscoa como os judeus comemoravam. E isso não entrava na cabeça desses homens, e esses homens colocavam isso como uma obrigação para o cristão. Meus irmãos, Paulo, ele já havia falado disso lá para Timóteo na primeira carta, que ele vai dizer que esses homens não sabiam aproveitar e manusear a lei de Deus da forma correta. A lei de Deus deveria ser usada para servir como um espelho para nós, para nos conduzir a Cristo, para mostrar o quanto nós somos imperfeitos e o quanto da graça nós necessitamos, mas esses homens não fazem isso. Aí o que é que Paulo diz no versículo 1 do capítulo 2? Você, Tito, você é diferente. Você não. Você vai falar aquilo que convém à sã doutrina. E vejamos uma coisa, meus irmãos. Uma liderança que se detém à sã doutrina e se detém a anunciar a sã doutrina, consequentemente tornará a igreja sadia. A igreja que caminha de acordo com a sã doutrina é uma igreja que vai ficar sadia. Uma igreja que é edificada pela sã doutrina, ela vai saber glorificar a Deus da melhor maneira. A igreja vai saber glorificar a Deus com seus atos. E é assim que Paulo espera da igreja. Porque vejamos, Paulo diz, fala o que convém à sã doutrina e exija da igreja que essa igreja reflita isso na vida prática. Porque é assim que Paulo vai se dirigir aos vários grupos que compõem a igreja a partir do versículo 2. Veja que Paulo ele vai se dirigir basicamente a 4 grupos. Ele vai se dirigir aos homens idosos, no versículo 2. Ele vai se dirigir às mulheres idosas, no versículo 3. Ele vai se dirigir aos homens moços, no versículo 6. E vai se dirigir aos servos, no versículo 9. E como se não bastasse, Paulo ainda inclui o próprio Tito como sendo o alvo das admoestações. Vejamos o que é que Paulo espera da igreja de Cristo, o que é que Deus espera de sua igreja, se nós levarmos em consideração os variados tipos de pessoas que existem aqui. A igreja de Creta era formada por homens, mulheres, crianças, jovens, velhos e adultos. Como a nossa igreja é composta por homens, mulheres, jovens, velhos e adultos. E o que é que Deus espera de nós? Veja o nosso segundo momento no texto. Paulo diz assim, quanto aos homens idosos, o que é que Deus espera que esses homens tenham? Que eles sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Veja que Paulo ele exige algumas coisas desses homens. Quando ele pede para que esses homens idosos sejam temperantes, em outras palavras, Paulo quer que esses homens sejam equilibrados. É interessante porque, vejamos, quando Paulo fala de homens idosos aqui, a palavra grega utilizada para idosos aqui, é para falar de homens que chegaram já nos seus 60 anos, cheios de experiência de vida. Imagine agora um homem cristão, idoso, cheio de experiência com Deus. O que é que Deus espera desse homem? Que ele seja equilibrado nas suas palavras.
que ele seja equilibrado nas suas ações. Às vezes a experiência de vida nos coloca numa posição de superioridade a ponto de não escutar ninguém, ou a ponto de dizer qualquer coisa de qualquer forma, porque a gente precisa ser respeitado. Mas Paulo diz, é necessário equilíbrio, temperança, equilíbrio nas palavras, equilíbrio nas ações. Outra coisa que ele diz, esse homem idoso precisa ser respeitável, ou seja, alguém honrado, alguém digno de respeito, alguém que os demais olhem para ele e digam que é uma pessoa irrepreensível, digno de honra, alguém maduro. Deus espera a maturidade dos homens mais velhos. Ele quer que esses homens mais velhos, maduros, saibam transmitir a sua experiência aos mais jovens da melhor forma possível, para que esses homens inspirem os mais jovens na fé, porque é isso que ele vai falar. Olha o que ele diz, é para que eles sejam sensatos, sadios na fé. E quando fala-se de fé aqui, é de doutrina. Esses homens precisam conhecer a palavra e serem constantes e prudentes. A palavra usada aqui para sensato no grego seria sofronas, seria a ideia de prudência. Esses homens precisam ser prudentes e precisam ter essa prudência arraigada na sã doutrina. Eles precisam ser sadios na fé. Eles precisam fazer isso. Olha, sadios na fé, no amor e na constância. Esses homens precisam inspirar os mais jovens nessas virtudes. Mas ele não para assim. Veja que Deus exige desses homens esse tipo de postura. Mas ao mesmo tempo, Paulo se dirige a outro grupo. Ele fala às mulheres idosas. Ao mesmo tempo, essas mulheres idosas aqui, Paulo se refere àquelas que já não têm mais condição de ter filhos. Então são mulheres que já criaram seus filhos, esses seus filhos já são adultos. A palavra usada aqui para mulheres idosas, também a mesma palavra usada para esses homens idosos. São mulheres que atingiram já um grau de experiência grande. E o que é que Paulo espera dessas mulheres? O que é que Deus espera dessas mulheres? Ele diz que essas mulheres, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder. Como é que ela mostra seriedade nesse procedimento? Aí ele descreve: não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. É interessante que Paulo vai falar aqui das mulheres idosas, ele vai falar de um contraponto. Primeiro, essas mulheres não podem ser caluniadoras. Elas não podem usar o seu tempo e suas palavras para falar mal de outras pessoas. É aquilo que a gente fala no nosso popular, é o mexerico, né? A mulher não pode se dedicar a isso. Essa mulher idosa já tem experiência demais para perder tempo falando mal das pessoas, falando mal da vida, falando mal das coisas. Pelo contrário, interessante porque Paulo ele associa essa ideia da calúnia a não escravização a muito vinho. Aí é interessante pensar porque essas mulheres, depois de já terem feito suas obrigações enquanto mães, depois que seus filhos já se foram e estão crescidos, ela agora só tem a companhia do marido e das amigas. E é muito tentador uma mulher que não tem mais o que fazer e visita as amigas. E no mundo greco-romano a bebida mais comum era o vinho, é o cafezinho da gente, né? E muitas dessas senhoras aqui viviam de casa em casa, tomando um vinho e falando mal, tomando vinho e falando mal. Eu fico imaginando depois da 10ª casa, da 10ª visita, o que é ou qual estado físico que ela se encontrará. Bêbada, falando pelos cotovelos e envergonhando o nome de Deus. Aí Paulo diz: mulheres, deixa de tomar um pouquinho de vinho, né? Cuida da tua casa, não fala mal dos outros. Pelo contrário, o que é que Deus espera dessas mulheres cristãs, experientes, cheias de vida? Ela diz que elas sejam mestras do bem, sejam professoras. É interessante porque Paulo ele tem uma estratégia muito interessante, até mesmo para preservar o próprio Tito. Porque o que Paulo ele vai exigir agora, nesse momento, é que essas mulheres sejam servas do bem. Para quê? Para instruírem as jovens recém-casadas. É interessante isso, a preocupação pastoral de Paulo. Tito é um pastor jovem.
E o que a igreja poderia dizer, e o pastor jovem, aconselhando jovens, solteiras, casadas, para preservar Tito das tentações, o que é que Tito faz? Tito, conta com essas mulheres. Essas mulheres têm que ensinar o que você ensinar para elas. Você tem que inspirar essas mulheres experientes, cheias de vida, a serem mestras do bem. E que bem seria isso? Que bem seria esse? Olha, ele está falando direcionado a jovens recém-casadas. Qual é a virtude, ou quais são as virtudes que essas mulheres mais idosas devem transmitir a essas mulheres mais jovens, que acabaram de casar, que acabaram de fazer família? Olha o que é que Paulo diz. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a fazerem o que, irmãos? Amarem ao marido e a seus filhos. A primeira coisa. Faça com que essas mulheres idosas ensinem essas mulheres mais jovens a amarem o seu marido. Interessante porque a palavra amor, aqui no grego, é a palavra phileo, é afeição. É interessante porque às vezes me vem à mente, sabe, aqueles comentários de mulheres que já viveram casados durante muitos anos, aconselhando mulheres mais jovens, dizendo assim: olha, você vai ver, fez a pior decisão da sua vida. Você vai ver quando ele exigiu o almoço de você, quando ele exigiu os horários, quando ele reclamar com você, você vai achar ruim. Mulher, escute o que eu digo. É interessante. Mulheres que não conseguem instruir as outras a terem afeição pelo seu marido, a cuidarem do seu marido, sabendo que o marido é o cabeça da família e sabendo que o marido é o provedor. Você deve ter afeição ao seu marido. Ele diz, as mulheres mais idosas devem inspirar isso. Em outras palavras, a vida dessas senhoras deve ser um exemplo. Ela não pode somente falar: mulher, ame seu marido, tenha afeição. Ela tem que mostrar isso na prática. Mulher, às vezes é difícil, mulher, mas eu tenho afeição por ele. Eu oro a Deus todos os dias. E todos os dias eu me inspiro a amar o meu marido e a cuidar da minha casa. Faça isso também, porque é para o Senhor que você faz. Meus irmãos, essa deve ser a postura da mulher mais idosa, a mulher mais experiente. Que agora vamos imaginar a mulher experiente que anda com Deus e que tem experiências com Deus. Tem muita coisa a colaborar e tem muita coisa a contribuir e tem muita coisa a inspirar. Mas não é só isso. Paulo pede para que essas mulheres mais idosas não apenas inspirem as mulheres mais jovens a amarem aos maridos e aos filhos, mas também a outra coisa. Versículo 5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. É interessante porque quando fala-se aqui de boas donas de casa, às vezes a impressão que a gente tem é que Paulo ele está ordenando que a mulher fique enclausurada no ambiente doméstico, né? Mas não é isso que Paulo quer dizer. Paulo quer dizer o seguinte: olha, peça para essas mulheres mais idosas inspirarem as jovens recém-casadas a terem amor pelos cuidados daquilo que diz respeito à sua própria casa. Ou seja, que essas mais jovens não percam seu tempo tratando de problemas que não lhe dizem respeito, que não lhe dizem respeito a outra família, a outra casa. Peça para que ela seja zelosa com aquilo que Deus lhe deu para administrar junto com seu marido. Isso é bom e isso é agradável. Paulo ele diz, interessante, ele inspira isso e ele tem uma motivação. Ele diz assim: por que, Paulo? Por que eu preciso inspirar isso? E por que eu devo exigir isso dessas mulheres? Olha o que é que diz no final do versículo 5. Para que a palavra de Deus não seja difamada. É interessante, meus irmãos, aqui está o segredo de qualquer filosofia ética ou moral. Porque quando se exige esse tipo de comportamento do cristão, não é para que o mundo seja melhor, não é para que a sociedade seja melhor, não é para que a gente possa restaurar o mundo, porque o mundo está corrompido, mas é para que a palavra de Deus não seja difamada. E quantas vezes nós envergonhamos o nome de Deus por um mero deslize de conduta? Interessante, porque Deus nunca deixará de ser santo. E é por causa disso que Ele zela pela sua santidade. E imagine como Deus pedirá a satisfação de você pelo fato do seu nome ser desonrado por sua culpa. É pesado. Porque se a gente teme diante dos nossos patrões,
e diante dos nossos superiores, a palavra de Deus diz que dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Ele requer que a gente tenha um comportamento sadio, fundamentado na sã doutrina. Não foi assim que Paulo iniciou o versículo 1? Fala o que convém à sã doutrina. Veja, a fonte de todo o procedimento ético vem das Escrituras. A fonte de toda a vida transformada vem da sã doutrina. Tudo depende da sã doutrina. E vejamos como a igreja ela se perde quando ela não preserva a sã doutrina. Nós envergonhamos o nome de Deus. E o nome de Deus é mal falado na boca de tantos descrentes, por minha culpa e por sua culpa. Que Deus tenha muita misericórdia da minha vida e da sua vida por causa disso. E se nós vacilamos diante de Deus, diante dessa realidade, e se já envergonhamos o nome de Deus, que eu tenho certeza que nós já envergonhamos o nome de Deus por alguma coisa, que nós possamos pedir perdão e amparo a esse Deus, porque Ele é zeloso pela sua santidade. Amém? Mas continua, porque Paulo ele não se restringe a falar somente de homens idosos e mulheres idosas, ele fala também dos homens moços. Quanto aos moços, de igual modo, é interessante porque essa palavra moço aí é para falar daquele sujeito ali que passou dos 12 anos de idade, é o jovem mesmo. Você olha, o jovem, você jovem, o que é que Deus espera de você? Olha, Ele exorta-os para que em todas as coisas sejam o quê? Criteriosos. Mais uma vez, interessante porque esta é a mesma palavra no grego que Paulo usa para os homens idosos. A palavra aqui, ela é uma variante. A palavra grega sofronein, que é a mesma coisa de prudência, atenção. Tenha atenção, exija do moço atenção. Gente, a vida da juventude é cheia de ofertas, cheia de novidades, cheia de tentações, cheia de atrativos. E às vezes, pelo nosso vigor, a gente acha que pode vencer qualquer dificuldade. Paulo diz, seja prudente. Seja criterioso nas suas ações, seja criterioso nas suas escolhas, seja criterioso nas suas palavras. Nós perdemos muito por falta de critério, nós falhamos muito por falta de prudência. E quantas decisões erradas nós já tomamos na nossa juventude, porque faltou o quê? Prudência. É interessante porque ecoa nos meus ouvidos aquilo que o sábio havia dito lá em Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador, quando? Nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos dos quais você dirá, não tenho neles prazer. É interessante porque o autor de Eclesiastes, ele vai fazer uma descrição da velhice como um poema. Um dia, em outras palavras, o sábio ele quer dizer, um dia suas pernas perderão as forças e você não vai mais poder andar. Um dia sua visão vai fraquejar e você não vai ver como era antes. Um dia os seus braços vão perder a força e você não vai conseguir levantar uma vareta. E nesse dia, você vai ter se arrependido, porque faltou de você critério, prudência. E o que é que Deus quer de nós? Enquanto estamos jovens, enquanto existe vigor, Deus exige que a gente tenha critério em nossas ações. Agora é interessante porque isso só é esperado de um filho de Deus. Segundo, esse critério só é obtido a partir da sã doutrina. Tudo, olha, o coração disso é o versículo 1. A sã doutrina faz a igreja se edificar. A igreja, ela é edificada. Pela sã doutrina, nós temos todos os pré-requisitos para sermos criteriosos, sábios e prudentes. Aí vem a questão, por que às vezes falta prudência? Por que às vezes falta sabedoria? E por que às vezes falta o critério em nossas decisões e ações? É porque falta palavra, falta doutrina. É triste vermos a nossa realidade atual, em que pessoas fogem e correm da doutrina. O que é a doutrina se não for ensino? O que é doutrina se não for instrução? Devemos ser instruídos. E se nós não estivermos atentos às instruções de Deus, nós vamos cair certamente. Né?
Vejamos o que é que ele vai dizer no versículo 7. É interessante porque quando ele fala no versículo 7, leia comigo, ele diz assim, ó: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. É interessante porque é como se Paulo dissesse assim, olha, instrui aos mais velhos, instrui as mulheres mais velhas, instrui aos jovens, agora venha cá que você também não vai fugir das instruções. Você precisa, olha só, pessoalmente assumir a corporação dessa sã doutrina. Ele diz, torna-te pessoalmente padrão. A liderança da igreja deve ser padrão dessas boas obras. Até porque, obviamente, as nossas palavras enquanto lideranças podem se tornar palavras vazias quando não existe a busca pelo padrão das boas obras. E ele diz como Tito ele deve ensinar. Porque vejamos, Tito ele está basicamente liderando uma igreja mista em termos de pessoas. São pessoas velhas, são pessoas jovens. E como é que ele deve tratar com essas pessoas? Ele diz, no ensino, Tito, mostra integridade, reverência, mostre respeito pela sã doutrina, trate com seriedade a palavra de Deus, linguagem sadia e irrepreensível. Essa palavra irrepreensível aqui, ó, a ideia é de ensine de uma forma que você não seja repreendido por alguma palavra que você diga de forma inadequada. Seja irrepreensível, trate a palavra de Deus como uma coisa séria. Até porque, vejamos, gente, essa palavra não é palavra de homens. Essa palavra, ou este livro, as escrituras, não é um livro, uma obra literária qualquer. São as palavras inspiradas pelo próprio Deus. Eu devo tratá-la com respeito, eu devo tratá-la com dignidade, eu devo ser íntegro e reverente diante da palavra de Deus. É interessante porque vem a segunda razão. Paulo diz, em outras palavras, por que é que você, enquanto liderança, deve ser padrão de boas obras? Ele diz, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja, para que você cale a boca de quem fala mal da palavra de Deus. É interessante, que coisa interessante. No versículo 5, Paulo ele orienta todo aquele bojo de recomendações, e o propósito dele é para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha, para que ninguém fale mal. E para Tito, o que é que ele diz? Faça isso para que ninguém fale mal da palavra, para que você emudeça, para que você envergonhe aqueles que tenham alguma coisa a dizer contra a sã doutrina. Mas veja só o que é que ele diz no versículo 9. Paulo se dirige ao último grupo, ao grupo dos servos. Olha o que é que ele diz aos servos. Quanto aos servos, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. A palavra grega aqui usada para servo aqui é doulos, é escravo. São aqueles, e ele está falando de indivíduos que perderam a liberdade. Você sabe que no mundo greco-romano, o indivíduo que se tornava escravo, ele não era dono de si mesmo. Ele poderia até ter família, ele poderia até comprar ou vender determinadas coisas, mas ele perdeu a soberania da sua vida. Ele é tratado de forma um pouco mais digna do que um animal. Ele é comprado e ele é vendido. Ele é objeto. Tem relação social mais humilhante do que essa? Não tem. Paulo poderia dizer assim, quanto aos escravos, que vocês se rebelem em luta da sua liberdade. Não admita nenhum tipo de dominação. Mas o que é que Paulo diz? É possível ser cristão em qualquer situação, até mesmo na escravidão. Como é que você pode mostrar um comportamento digno de um cristão dentro de um contexto da escravidão? Ele fala para eles, ele diz assim, que sejam obedientes ao seu Senhor. Em algumas coisas, não é assim? O seu texto diz que é para o servo ser obediente em algumas coisas, não é assim? Não. O que é que ele diz? Que sejam obedientes em tudo. Obviamente que a gente sabe qual é o limite dessa obediência, né? Essa obediência, ela vai até o escravo não ser exigido a pecar contra Deus. Mas ele precisa ser obediente em tudo. E interessante, dando-lhe motivo de satisfação. Ou seja, você tem que fazer um trabalho satisfatório.
para o Senhor olhar para o seu serviço e dizer assim: poxa, que legal, que bom, eu estou muito satisfeito. É interessante porque sabemos que a escravidão é algo indigno, desumano, distratante com o ser humano. E graças a Deus que nós criamos a consciência de que isso é indigno. Mas existem outras relações de trabalho que hoje nós vivenciamos. A relação de patrão e empregado. E aí vem a questão: como é o nosso procedimento diante daqueles que estão em hierarquias superiores do nosso trabalho? Eu conheço pessoas que fazem um mau trabalho, de propósito. Tem gente que falta trabalho, de propósito. Tem gente que faz um trabalho mal realizado, de propósito. Por quê? Porque se descontentam com um salário que é baixo, porque se descontentam que a carga horária é alta, porque se descontenta que é maltratado no trabalho. E óbvio que todas essas reclamações são dignas, são legítimas e precisam ser reivindicadas. Mas a gente não pode envergonhar a palavra de Deus quando ele diz: você precisa ser um bom empregado. Você é pontual, você cumpre com seus deveres, você traz satisfação aos seus senhores. É interessante porque você diz: isso é muito fútil. Não, olha o que é que Paulo diz lá no versículo 9 ainda, no finalzinho, ele diz assim, ó: não sejam respondões, não furtem. Ou seja, seja um exemplar, seja um funcionário exemplar, seja um servo exemplar. Olha o que é que ele diz no final do versículo 10: pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Aí você diz assim: ô Paulo, você fala nesse contexto de Paulo, que é na escravidão, você pergunta para Paulo assim: mas Paulo, por que é que eu tenho que me submeter a isso? Por que é que eu tenho que ser um bom servo? Por que é que eu tenho que ter cuidado com as palavras que eu dirijo diante dos meus superiores? Aí Paulo diz: sabe qual é a razão? Veja o que é que diz o versículo 10 no final: a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Essa palavra ornar, ela vem de uma palavra que você conhece bem: ornamentar. Ornamentar é enfeitar, é tornar belo, bonito. O que é que Paulo diz? Em outras palavras, haja dessa forma e você mostrará a beleza do Evangelho de Cristo aonde você estiver, independentemente das situações, mesmo que seja na pior de todas as relações humanas, que era a escravidão na época. Paulo diz: é possível viver as verdades do cristianismo em qualquer situação. Fazendo isso, nós evidenciamos diante dos outros a beleza do Evangelho de Cristo. Devemos ter cuidado, porque muitas vezes nós agimos de uma forma que enfeiamos o Evangelho. Nós envergonhamos, olha só que coisa interessante, nós envergonhamos o nome de Cristo porque a palavra é difamada. Nós damos cabimento para que o descrente fale mal do Evangelho. E mais, nós enfeiamos o Evangelho. Nós devemos mostrar diante dos homens que o Evangelho de Deus é restaurador. A gente precisa mostrar à humanidade, aos ímpios, ao mundo, que o Evangelho de Deus é a coisa mais bonita que um ser humano pode viver. Mostrar que o Evangelho de Cristo não é um Evangelho só de negações, mas é um Evangelho de aceitações. Eu lembro nitidamente, quando eu entrei na faculdade, tinha um colega de curso, que todas as semanas ele vinha com alguma indagação do tipo: não pode, né? Pessoal, Alisson, quer dizer que você como crente não pode beber? Aí eu ia explicar para ele, né? Não, é assim, dessa forma. Outra semana: uau, você quer dizer que você como crente pode ter relação sexual no casamento? Isso é verdade. Daqui a pouco, na outra semana, ele fez: uau, Alisson, quer dizer que também o crente não pode ir para a festa, né? Na quarta semana, você quer dizer que... não, peraí, deixa eu dizer a você o que é que eu posso. Eu posso fazer muita coisa. Eu sou livre diante de Deus. Eu posso meditar na palavra de Deus e encontrar a verdade para a minha vida. Eu posso assumir identidades novas. Eu posso vivenciar cada dia o progresso que acontece no meu interior.
Eu posso cantar a Deus e ter certeza que Ele ouviu minha voz. Eu posso muita coisa. O Evangelho não é só negação, meus irmãos. Nós devemos mostrar diante dos homens a beleza do Evangelho de Cristo. Que assim seja. Aí você me pergunta, e pode me perguntar, Paulo, por que assumir essa nova identidade? Por que assumir esse novo perfil? Paulo lhe diz, no versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse porquanto é a ponte. Olha, os idosos, os homens idosos devem assumir esse papel. As mulheres idosas devem assumir esse papel. Os homens os mais moços devem assumir esse papel. Os servos, as jovens devem assumir um novo papel. Por quê? Porque a graça de Deus salvou vocês. Interessante porque quando Paulo ele se refere a todos os homens, agora você consegue entender a quem Paulo está fazendo referência. A graça de Deus não alcançou somente homens idosos e velhos. A graça de Deus não alcançou somente mulheres idosas e velhas. A graça de Deus não alcança somente os homens mais jovens com vigor. A graça de Deus alcança qualquer tipo de pessoa. Interessante, porque se você prestar atenção, todas essas virtudes que acabamos de ler são decorrentes da graça de Deus que se manifestou em Cristo Jesus. Sabe por quê? Marque seu texto, vá comigo para Efésios, Efésios capítulo 2. É inevitável a gente não fazer essa ponte. Se você ainda está em mente com aquela lista de virtudes que acabamos de ler em Tito, você agora vai entender o que é um ser humano sem a graça e um ser humano com a graça. Porque veja só o que é que diz o versículo 2. Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos em vossos delitos e pecados. Interessante porque na tradução grega original, o versículo 1 não tem esse termo, ele vos deu vida. Paulo já começa com a desgraça. Paulo começa com a tragédia. Ele começa dizendo assim: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Olha o que é que vocês estavam. Vocês pecavam contra Deus. Vocês estavam debaixo dos vossos pecados. Vocês estavam mortos, segundo o curso desse mundo. Imagine, por exemplo, o mundo como um rio cuja corrente é muito forte. E imagine você sem nenhum aparato de natação entrando nesse rio. Você, além disso, está morto. Você segue o curso do rio. Você não pode voltar atrás. O homem sem a graça de Deus segue o curso do mundo. E preste atenção e fique impressionado. Esse curso do mundo segue o curso do príncipe da potestade do ar. É assim que Paulo diz. O mundo segue os pensamentos satânicos. Você pode chamar isso de qualquer outra coisa, né? Você pode inclusive incorporar em qualquer outra religião. Mas no fim das contas, o mundo corre para um sistema satânico de pensamento. Os homens agem contra Deus. Os homens não querem Deus. Olha só o que ele diz no versículo 2 ainda. Que diz assim, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência. Ele diz assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja, vivíamos a inclinação dos nossos próprios pecados. A nossa natureza é pecaminosa. Nós só pensamos o mal, nós só maquinamos o mal, nós só fazemos o mal. Aí Paulo diz ainda, éramos por natureza filhos da ira, como também. Mas veja o que é que aguarda o homem ímpio. O que aguarda o homem ímpio não é o amor de Deus. O que aguarda o homem ímpio é a ira de Deus. Se nós não estamos debaixo da graça de Deus, se nós não estamos debaixo de Cristo Jesus, Deus nos olha com ira. Deus nos olha com ódio. Ele quer nos matar. Isso é verdade, isso é justo por conta daquilo que nós fizemos.
em Adão, no Éden. Veja a nossa realidade como era, e veja o que é que diz o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, o que é que ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo, e ele fecha dizendo o quê? Pela graça sois salvos. Agora lembra o que é que Paulo diz a Tito? Por que é que você tem que assumir essa nova identidade? Por que é que você tem que ser uma pessoa nova? Tem que ter um pensamento novo, uma postura nova, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça nos salvou da desgraça da nossa vida. Deus nos libertou de nós mesmos. Deus nos libertou de nós mesmos. Veja como fica interessante no versículo 8, 9 e 10. Eu vou pular para enfatizar uma coisa. O que é que Paulo diz? Ainda em Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É óbvio que tem que vir de Deus. Porque o homem morto, seguindo o curso do mundo, ele não pode nadar contra a corrente. Ele não pode nadar contra a maré. Ele segue o curso do mundo. É necessário que alguém de fora o puxe. E o puxe para fora. E o reanime. E o ressuscite. E o mais impressionante é o que Paulo vai dizer no versículo 10. Diz assim, ó, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nela. Agora veja o texto de Efésios e Tito se casando. Deus exige de nós uma nova postura, porque Cristo nos fez de novo. Essa palavra feitura no versículo 10... vem um termo grego chamado poema, que é uma palavra que nós usamos para falar de quê? Poema. Nós somos, em outras palavras, uma composição de Deus. Interessante porque, de onde vem esse poder da nova criação? A palavra que ele usa aqui, ó, criados em Cristo Jesus. Essa palavra criados é a mesma palavra que se encontra em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, como foi que Deus criou os céus e a terra? Do nada. O que é que tinha no nosso coração? Nada. Não havia vida antes de Deus. Não havia universo antes de Deus. E com uma palavra só, o que é que ele disse? Haja luz. E houve luz. Foi com esse mesmo poder que nós fomos criados de novo. Agora entende por que a gente tem que ter uma nova atitude? Porque eu não vou dizer que eu morri, porque eu já estava morto. Eu estou vivo. Deus me fez para estas boas obras. Amém? Volta para o seu texto, de novo. Lá para Tito 11. Porque Paulo ele diz assim, que essa graça de Deus se manifestou. A palavra manifestar aí vem do grego epifania, que é a ideia de aparecer, de se tornar visível. Ou seja, a graça, ela foi visível aos homens. E quando Paulo fala de estar visível aqui, ele fala diretamente de quem? De Cristo Jesus. Cristo manifestou a graça de Deus. Interessante porque eu lembro as palavras do evangelista João, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como? Cheio de graça. Em Cristo nós vemos a graça de Deus. Foi Cristo que se entregou por nós e fez com que tudo que nós vivemos hoje seja possível. Eu não poderia ser quem eu sou hoje se não fosse pela graça de Deus. Paulo diz aos Coríntios, pela graça de Deus eu sou o que sou. Meus irmãos, mas vamos comparar a graça de Deus como se fosse uma mãe. Essa graça de Deus não somente nos gerou, mas veja o que é que a graça nos faz. Versículo 12. Diz assim, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E como agora? Educando-nos. Essa palavra aqui vem da ideia de instruir, didática. A graça de Deus não é uma mãe que nos gera e nos deixa sozinhos. Ela nos prepara. Ela nos educa. Ela nos instrui. A graça de Deus nos instrui. Interessante porque a graça de Deus, ela nos sugere uma troca.
Porque vejamos uma coisa que ele diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Não sei se os irmãos perceberam que isso é uma troca. E veja o contraste nas palavras, que ele diz assim, renegadas, isso é uma renúncia. E no final, vivamos. Ou seja, o Evangelho de Deus e a graça de Deus não pede somente para que a gente possa se despir de nós mesmos. Mas a graça de Deus, como uma boa educadora, nos dá roupas novas. Vista isso agora. E isso combina com você. É como se a graça de Deus pegasse aquele mendigo miserável, trouxesse para sua casa e para sua mansão, fizesse ele tirar aquelas suas roupas, tomar um banho bem feito e agora se vestir como um homem digno de uma nobreza. Você não faz parte mais daquela realidade do mundo caído. Você faz parte de outra realidade. É interessante porque ele diz assim, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Deixa de lado esses impulsos por aquilo que o mundo pode lhe oferecer. Seja o sucesso, a fama, os prazeres da carne, o dinheiro, as riquezas, o prestígio social. Abandona isso. Não busca isso. Pelo contrário, vista outras coisas, viva outra realidade. O que é que Deus quer? Como Deus quer que nós vivamos? Ele diz, para que vivamos no presente século como? Sensata. Olha a palavra prudência de novo, viu? Que é a mesma palavra. Sensata, justa, piedosamente. Devemos ser prudentes. Devemos agir corretamente. Devemos ter piedade. Viver uma vida de comunhão com Deus. De leitura da palavra, de oração, até porque não há uma nova identidade se nós não buscarmos na fonte. Nós nunca poderemos aprender de Deus sem as Escrituras. Nós não podemos assumir essa nova identidade e saber o que é que Deus quer para a nossa vida se nós não separarmos nem 10 minutos de nosso dia para entendermos o que é que Deus quer. Meus irmãos, 10 minutos são tão edificantes e melhores do que nenhum minuto. E às vezes a gente fica buscando técnicas elaboradas para meditar a palavra do Senhor. E às vezes a gente acha que um devocional simples de 5 minutos não é digno de alguém tão inteligente como eu. Você esqueceu de uma coisa. Quem é você? Quem sou eu? Pó, miserável, que não consegue entender nem 1% de toda a essência de Deus. Você se acha inteligente demais para não ter 10 minutos numa meditação tão simples. São nas pequenas reflexões que Deus nos dá grandes conselhos. Meus irmãos, precisamos dessa vida piedosa para que vivamos nesse presente século de maneira justa, de maneira sensata. O mundo nos rodeia, o mundo nos cobra sem perceber. E o mundo é inimigo de Deus. E o nome de Deus está em jogo. Quando Cristo ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa santificação do nome de Deus se faz quando nós vivemos uma vida que evidencia essa santidade de Deus. Que todos os dias então nós possamos pedir que santificado seja o nome do Senhor em nossas vidas. E que o reino dele consequentemente venha diante dos homens, visível diante dos homens. Amém? Mas preste atenção, porque a cereja do bolo está aqui. Porque Deus exige de nós um novo comportamento. Ele exige isso porque a graça de Deus nos trouxe uma nova realidade. E você lembra que eu disse que a graça de Deus pode ser comparada a uma mãe que gera, que cria e nos prepara. Nos prepara para o maior de todos os encontros. Imagine a cena de um casamento oriental, onde a mãe gerou sua filha e criou ela, induzindo a ela a viver uma vida comum do lar, com seu futuro esposo, criando expectativas, porque um dia ele vai chegar. E essa mãe orienta ela, olha, quando você se der conta que é com seu marido, olha, faça assim, seja assim, ó, o seu marido vai gostar disso, seu marido não vai gostar daquilo, cuidado com suas palavras, cuidado com suas ações, ele está chegando. E acontece que essa moça completa sua maioridade, seu noivo bate na porta,
E ela está preparada, linda, cabelos penteados, o vestido impecável, o perfume exala desde a cozinha. E ela sabe muito bem para onde ela vai. Ela vai para a casa do seu esposo. E nós, como igreja do Senhor, como a noiva do Senhor, o que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Assumindo uma nova identidade, buscando um vida de santidade. Porque um dia vai acontecer isso aqui, ó, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Olha só que coisa interessante. Nós poderíamos aguardar muita coisa em nossa vida. Aguardar aprovação em concurso público, aguardar a compra da nossa casa própria, aguardar aquele emprego tão desejado, depois de 8, 9, 10 anos, 15 anos de estudos. Mas não existe expectativa maior do que a expectativa de nos encontrarmos com esse grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque esse Cristo Jesus é a peça central da mudança de nossas vidas. Veja como Paulo ele descreve esse Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse encontro com Jesus não é um encontro com qualquer pessoa. É um encontro com aquele que negou-se a si mesmo para poder trocar de lugar conosco. Você lembra que Paulo, ele descrevendo aos filipenses, Paulo disse que Cristo, mesmo sendo Deus, ele não usou o poder de Deus de forma indevida. Pelo contrário, ele abriu mão de privilégios. Ele abriu mão de qualquer outra vantagem para assumir a forma de homem, para ser obediente e servir como um escravo, e ser obediente até a morte de cruz. Eu fico imaginando que Jesus não teria nenhuma obrigação de ter feito isso por mim ou por você, porque nós somos indolentes. Nós pecamos contra Deus, pedimos perdão e amanhã pecamos de novo. Eu fico imaginando se Jesus levasse em consideração o meu pecado no jardim do Getsemane. E eu fico imaginando aqueles soldados vindo buscando Jesus, e Jesus olhasse assim e fosse até o futuro e viesse até o ano 2019 e olhasse para o meu pecado. Se Jesus levasse em consideração isso, ele teria dado um fim em toda aquela história. Eu não quero fazer isso. Não vale a pena morrer por Alisson. Não vale a pena morrer por Joami. Não vale a pena morrer por Gilmar. Não vale a pena, não vale. Eu quero que é meu de direito. Eu quero de volta. Eu quero voltar para a glória. Ele mataria todo mundo. Ele consumiria a terra. Ele consumiria o universo. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de mim nem de você. Mas o que foi que ele fez? Ele se doou. Todos aqueles pregos, todas aquelas chicotadas eram para mim, eram para você. Mas Jesus, ele se doou. Eu pergunto, como você quer se encontrar com ele? Como é que você quer se preparar para encontrar com ele? Você está bonito por dentro? Você está buscando novas virtudes? Você está buscando refletir essa realidade que a graça agora fez com você? Jesus vai se encontrar com você, meu irmão. Se ele não vier, você irá para ele. E como você estará vestido para ele? Como você estará preparado para ele? Ele se deu por você. Ele nos remiu. Essa palavra remir é interessante, porque a palavra remir vem de um termo que diz respeito à relação com o escravo. A remissão ou a redenção é um preço que se paga pela liberdade. Ou seja, Deus, ele tirou de você o domínio do pecado, o domínio das trevas, o domínio do maligno. Deus, ele comprou você, e com preço alto. Pedro diz que não foi com ouro e com prata que nós somos comprados, mas pelo precioso sangue. Interessante, porque esse mesmo Cristo, ele se doa por nós, ele nos compra e nos purifica para ele mesmo.
E olha só qual é o objetivo disso. Ele quer que nós sejamos zelosos de boas obras. Agora você entendeu? A sã doutrina, para você recapitular, a sã doutrina é algo de extrema importância para a igreja. É pela sã doutrina que a igreja é edificada. É pela sã doutrina que a igreja identifica qual é o padrão de Deus para a sua vida. E é por isso que Deus exige determinados comportamentos para todo tipo de pessoa, em qualquer situação. Nós devemos assumir isso, porque a graça de Deus nos trouxe para essa nova realidade. A graça de Deus nos educa. A graça de Deus nos prepara para o grande encontro com o Senhor. É por isso que Paulo insiste a Tito no versículo 15. Diga essas coisas. Exorta. Também repreende com toda autoridade. Veja que quando Paulo diz isso a Tito, é como se Paulo dissesse assim, pode dizer com segurança, porque isso é verdade. Tudo o que eu digo é verdade. Não deixa ninguém te desprezar. Meus irmãos, desprezar esses recados não é desprezar a Bíblia, não é desprezar o pregador, não é desprezar a liderança, mas é desprezar o próprio Deus. Sabe por quê? Fecho com o versículo 1 do capítulo 1. Olha como Paulo se identifica. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Essa palavra apóstolo é traduzido como enviado. Paulo está dizendo, eu sou enviado por Deus para dizer essas verdades. Essas palavras não são minhas palavras. São palavras de um Deus zeloso por sua santidade, zeloso por sua igreja, zeloso pelo seu povo. Devemos estar atentos. Porque lembremos, a graça de Deus se manifestou, a graça de Deus nos salvou, a graça de Deus nos educa, a graça de Deus nos prepara para o grande encontro com o Senhor. E a pergunta, e a última pergunta que nos cabe é essa: como nós estamos nos preparando para encontrarmos com esse Senhor de nossas vidas? Feche os seus olhos. Eu sei que não só você, mas eu também, nós temos falhas diante de Deus e precisamos consertá-las. Queria que nesse momento você pudesse fazer uma reflexão diante de Deus sobre sua vida e que você possa pedir a ajuda do Senhor para que você possa viver essa nova realidade. Porque é esse Deus que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Que nós possamos lembrar que Deus, Ele não nos deixa sozinhos nessa caminhada. Nós erramos, nós caímos, nós levantamos pela graça de Deus, sabendo que Ele começou a boa obra, é Ele que vai completar até o grande dia. Ora ao Senhor.